Fala galera, povo de Deus. Pessoal, olha só, nós estamos já no segundo mês do nosso plano de leitura e nós acabamos de lançar aí, você que está nos grupos de WhatsApp participando aí dessa trajetória conosco, nós lançamos aí já os desafios, os planos de leitura dessa próxima semana. E eu queria interromper um pouco a sua leitura para que nós possamos conversar um pouco a respeito dessa trajetória. Eu queria te incentivar e te dar alguns conselhos aqui para que você continue firme lendo a Bíblia, para que você não pare de ler a Bíblia até que todos, é a nossa hashtag, a nossa tentativa, né? Até que todos nós, juntos, possamos ler a Bíblia. Então vamos ficar aqui no vídeo, que nos próximos minutos eu vou dar 7 dicas, 7 conselhos para que você possa concluir essa trajetória de ler a Bíblia junto com a gente, com mais solidez, com mais confiança. Pode ser? Vamos lá! Primeiro conselho que eu quero te dar, seja sincero com Deus, cara. A pior coisa que a gente faz às vezes é tentar ler a Bíblia de forma hipócrita. É você tá lendo a Bíblia, você sabe que não gosta, você sabe que não gosta de ler, mas você tá tentando ali, empurrando de qualquer jeito. Não, cara, seja sincero com Deus. Pare o seu plano de leitura hoje, abre a Bíblia e diga assim pra Deus: Deus, eu não gosto de ler. Eu nunca gostei de ler. Eu não fui ensinado a ler. Ainda mais a Bíblia. A Bíblia é um livro difícil de ler, um livro cheio de palavras difíceis. Eu não gosto de ler a Bíblia. Diga isso pra Deus. Essa é a palavra de Deus. E Ele é o maior interessado em te fazer gostar, amar esse livro de todo o coração. Mas você precisa começar isso sendo sincero com Ele. Eu tenho certeza que se você for sincero com Deus e no final disser assim: Deus, por mais que eu não goste, eu quero tentar. Por mais que eu não goste, eu quero aprender a amar esse livro. Por mais que eu não consiga, eu quero ter esse hábito todos os dias de ler a Bíblia. E dessa forma, sendo sincero, você vai perceber, conforme os dias e anos e meses forem passando, que você vai passar a amar mais a Bíblia. Você vai passar a sentir o seu coração queimando enquanto lê, ficar ansioso, mal posso esperar a hora e o momento para poder estudar as Escrituras. Isso vai acontecer na sua vida, mas você tem que ser sempre sincero com Deus. Segundo conselho que eu quero te dar, uma frase de um pastor lá de Montemor, que ele diz: leia a Bíblia toda e sempre. Isso quer dizer que você tem que ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Não pegue apenas livros específicos, não pegue apenas porções, versículos do dia. Esses aplicativos que nós temos de versículos isolados são bons para meditar durante o dia, para você que está trabalhando, às vezes está no carro, está indo para algum lugar, você lembra ali rapidinho de um versículo, é importante. Mas quando se trata de se relacionar com Deus por meio da Bíblia, de fato, é importante que você leia a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Não só toda, mas sempre, constantemente. Não pare de ler a Bíblia de forma constante e repetitiva, porque isso vai fazer com que você, ao longo dos anos, possa ter uma compreensão total daquilo que são as palavras, do nosso próprio Deus por meio da Bíblia. Terceiro conselho que eu quero te dar é para que você não se preocupe com a quantidade da Bíblia que você está lendo, mas a qualidade. O ponto anterior, a dica anterior, era para você se atentar a ler a Bíblia toda. Você pode dizer assim: Lucas, mas a Bíblia é muito grande, eu vou demorar muitos anos para lê-la, eu vou ficar focado aqui nos evangelhos porque pelo menos eu leio mais rápido. Então não se preocupe com isso, você tem todo o tempo do mundo, você tem todo o tempo, a sua trajetória de vida aí para poder ler a Bíblia inteira. Então vai lendo porção por porção. Leia o máximo que você conseguir, é claro. Trace alvos que você consiga ler a Bíblia talvez em 1 ano, em 2 anos, mas faça isso de forma qualitativa. Ou seja, faça um bom café, organize um lugar, uma mesa, uma árvore na sua casa, sente debaixo da árvore, uma praça, um lugar em silêncio, talvez uma música de fundo, você pode comprar um Alexa, botar um fone de ouvido, mas foque em fazer desse tempo de leitura bíblica um tempo de qualidade. Talvez você tenha dificuldade de ler um capítulo inteiro por dia, você está sem tempo. Foque em pequenas porções. Faça recortes dos capítulos para que você consiga ler porções menores, mas ler com qualidade, ler com atenção, ler com sinceridade de coração. O quarto conselho, a quarta dica que eu quero te dar é para que você separe sempre um horário para fazer isso. Bom, é cientificamente comprovado, se você for ler livros aí de desenvolvimento de hábitos, que se você fizer a mesma atividade, no mesmo intervalo de tempo e no mesmo horário, todos os dias, isso vai fazer com que você, ao longo do tempo, tenha isso quase que de forma programada. É como se você fizesse quase que sem pensar. Isso vira um hábito. Como escovar os dentes, como fazer atividades físicas, Você tem uma decisão para tomar, ele é claro. Todo mundo acorda e decide escovar os dentes, mas torna uma decisão habitual, quase que natural. Isso vai acontecer com você se você fizer isso com a Bíblia também. Separar o mesmo horário, o mesmo intervalo de tempo, fizer a mesma atividade. Tenho certeza que com o tempo você também vai ler a Bíblia com mais facilidade. O quinto conselho que eu quero te dar é para que você não estude a Bíblia, mas se relacione com ela. Ora, Lucas, como assim você está falando para eu não estudar a Bíblia? Sim, a primeiro momento eu estou te pedindo para não estudar a Bíblia. Trate a Bíblia apenas como sendo um livro que você está sentado para lê-lo e ao lê-lo você está tentando se relacionar
relacionar com o livro e não estudá-lo necessariamente. Quando nós pensamos em estudar o livro, nós estamos pensando numa atividade meramente intelectual muitas vezes. Mas a Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia não é apenas um livro informativo. A Bíblia é um livro vivo. A Bíblia diz, a própria Bíblia diz, em Hebreus no capítulo 4, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Então ela é uma palavra viva, ela é uma palavra que você tem que olhar para ela todos os dias e procurar se relacionar. Ou seja, sente, pegue e abra a Bíblia e imagine Deus à sua frente e você está se relacionando com Deus por meio daquilo que você está lendo. Você vai fazer isso de forma bem prática. Você tem que ler a Bíblia e você pode, por exemplo, questionar a Deus. Dizer assim, Deus, isso aqui eu não concordo. Isso aqui eu não entendi. Deus, fala comigo. Eu preciso entender o que o Senhor está dizendo. Você pode brigar com Deus, você pode chorar com a Bíblia, você pode sorrir para ela. E é importante que você trate sempre a Bíblia de forma primária, no aspecto relacional. Tente cultivar um relacionamento com Deus por intermédio da Bíblia. E é claro, mais para frente você pode tirar tempos também para poder estudar a Bíblia. Isso não é ruim, pelo contrário, é muito bom. Mas não trate a Bíblia de maneira primária, com um fim acadêmico. Trate de forma primária, com um fim relacional. Bom, o sexto conselho que eu quero te dar tem um pouco a ver com o anterior. Eu vou dizer para você que você deveria olhar para a Bíblia não apenas como um livro para ser lido, mas um livro para ser pensado, refletido e orado também. Você deve se relacionar com a Bíblia como quem pensa a respeito do que está escrito e ora também o que você acabou de ler. Não apenas para ficar lendo de forma corrida, não apenas para ficar lendo como se você estivesse estudando para uma prova, de maneira corriqueira, está com pressa e eu vou ler a Bíblia aqui rápido porque eu tenho que bater a minha meta do plano de leitura. Não faça isso. Você deve se concentrar um pouco mais naquilo que está escrito nas entrelinhas da Bíblia. Se concentre ali no que o texto está dizendo e pare um pouco. Reflita, contemple o que está escrito. Pense um pouco no que você acabou de ler. Faça perguntas para o texto. Você pode olhar para o texto, por exemplo, e perguntar assim, de que forma eu posso viver isso aqui que eu acabei de ler? Como isso que eu acabei de ler se aplica na minha vida no trabalho? Se aplica na vida da minha família? Como eu posso responder de forma prática a isso que eu acabei de ler? Eu tenho certeza que isso vai começar a mudar e transformar a sua vida. A própria Bíblia diz lá em João no capítulo 14, versículo 21, que aquele que tem as palavras de Deus, aquele que contém, que guarda as palavras de Deus e as obedece, este é aquele que ama a Deus. Ou seja, não basta apenas ter a Bíblia, não basta apenas lê-la de forma corriqueira, mas você tem também que obedecê-la. E você só vai conseguir obedecer se você prestar atenção e começar a fazer uma reflexão de como a Bíblia se aplica na sua vida. Faça perguntas para o texto. Eu lembro também do texto de Mateus, lá no capítulo 7, quando a Bíblia diz que o sábio construtor é aquele que não apenas ouve as palavras da Bíblia, mas ouve e pratica. Esse é aquele que construiu de forma sábia. E eu sei que você é um sábio construtor, e não vai ficar apenas ouvindo ou lendo a Bíblia, mas vai também procurar formas de obedecê-la, porque esse é o nosso fim, esse é o nosso objetivo, obedecer aquilo que está escrito. Nós não queremos um plano de leitura só para você sair batendo no peito, vestindo uma camisa, dizendo assim, eu li a Bíblia inteira. Não, o que nós queremos é que a Bíblia faça sentido para a sua vida prática. Nós queremos que a sua família, o seu casamento, a criação dos seus filhos, a sua trajetória, o seu trabalho, seja impactado por aquilo que você está lendo. O último conselho que eu quero te dar para fechar esse vídeo, o sétimo conselho, é que você leia a Bíblia em grupo, ou leia a Bíblia em família. Por quê, né? Porque, mais uma vez, está comprovado cientificamente que se você fizer desafios que contemple mais pessoas ao seu lado, se você tiver pessoas que compartilham essa trajetória de leitura da Bíblia, você vai ter mais facilidade de chegar até o fim de maneira total. Por quê? Porque se você estiver desanimado, o outro vai animar você. E o contrário também é verdadeiro. Se o outro estiver desanimado, você também vai animá-lo. Por isso que o nosso plano de leitura, não sei se você percebeu, ele tem apenas um capítulo e um salmo por dia. Porque a ideia é que a leitura seja pequena, para que você possa fazer isso, quem sabe, na mesa da tua casa, com seus filhos, com a sua esposa, para que não ocupe a centralidade das suas programações, para que isso seja uma atividade fácil de ser feita em grupos. Você se reúne com seus amigos no trabalho, ali no intervalo de trabalho, 5 minutinhos que você tirar para tomar um café, você consegue executar o plano de leitura, e se você conseguir fazer isso em grupo, você vai perceber que as chances de você acabar o plano de leitura, ser fiel até o fim dele, vai ser muito mais real. Queria te incentivar então a chamar amigos. Aqui no grupo do WhatsApp que você está, tem várias pessoas aí participando, você pode chamar ela e dizer assim, cara, vamos orar comigo, por Meet. Quem sabe a gente faz um vídeo chamado aí no WhatsApp, a gente lê junto todo dia. Agora, recentemente, o pessoal lá da igreja, alguns amigos fizeram um grupo para se desafiarem. Eles disseram assim, todo dia nós vamos postar uma foto aqui de nós lendo a Bíblia, porque isso vai nos ajudar todo dia a ter um compromisso de lermos a Bíblia juntos. Então, eu queria te desafiar a fazer isso em família. Então é isso, meus amigos, eu queria incentivar você, dizer assim, você está de parabéns por ter chegado até aqui, por ter
ter concluído esse primeiro livro, o livro de Atos. Nós vamos iniciar agora o livro de Romanos. Eu quero te convidar para refazer esse propósito com Deus, tomar de novo essa iniciativa. Se você ficou para trás, se você perdeu o livro de Atos, não tente voltar atrás. Continue daqui para frente. Vamos ler Romanos juntos. Vamos reiniciar o nosso plano. Eu tenho certeza que com o passar do tempo você vai fazer isso um hábito na sua vida. Amém? Não se esqueça que a tenda é um lugar para aqueles que amam a presença de Deus. Você está aqui para amar junto conosco a presença de Deus por intermédio da Bíblia. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.